Deus é bom, gente? Vocês estão bem? Agradecer ao pastor Janderson, à irmã Dani, pela oportunidade de estar aqui no Verbo da Vida Portal Sudoeste, ministrando a palavra para vocês e uma aula demonstrativa. Quem é que já fez o rema? Levanta a mão, por favor. Muita gente fez, mas muita gente ainda falta fazer. Quem ainda não fez, repita comigo: eu vou fazer. Não passa desse ano. Sabe, gente, se você ficar colocando empecilho, mas os meninos, mas o dinheiro, aí você não vai fazer nunca. Mas se você confessar a palavra, já você vai estar fazendo, frequentando a aula, crescendo e sendo abençoado. Amém, meus irmãos? Nunca vai estar favorável para você fazer nada. Estão comigo? Sempre vai ter desafio. É criança, é dinheiro, é tempo, é não sei o quê. Mas se você colocar como prioridade aprender a palavra de Deus, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém, gente? Minha esposa não deu para vir, porque nós estamos com um recém-nascido, um bebezinho de 25 dias. Ela mandou um abraço, um beijo, Dani. E na próxima ela vem. Amém, gente? Como a Dani disse, uma notícia não tão agradável. O nosso amigo, nosso pastor Rosilão, um grande homem de Deus, deixou um grande legado. E o que nos conforta é saber que ele está no lugar melhor do que nós agora. Ele está com Cristo. Amém, meus irmãos? Ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Eu tenho certeza que se você perguntar para muita gente quem foi Rosilon, ou ir nas próprias redes sociais, você vai ver o tanto de homenagem que tem aquele homem de Deus. Era um homem muito intenso com as coisas de Deus, mas muito alegre e feliz também. Ao mesmo tempo que ele era firme na doutrina, ele sempre estava sorrindo, sempre brincando. E deixou um grande legado. Deus é bom? Mas vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade do crente. Vou pedir para você abrir a Bíblia em Lucas 10, 19. Enquanto você vai abrindo, você pode dar um glória a Deus, falar Deus é bom. Lucas capítulo 10, versículo 19. Palavras de Jesus falando para nós, falando para a igreja dele. Eis, aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada, repitam comigo, nada, absolutamente nada, vos causará dano. Palavras de Jesus, gente, palavras de Jesus. Então, aqui o que Jesus está falando? Eu estou dando autoridade para vocês. E aqui quando ele fala serpentes e escorpiões, não são os animais em si, não são os insetos em si, e sim no poder do inimigo. Estão comigo, meus irmãos? Então, todo o poder do inimigo, nós temos autoridade contra ele. Amém, gente? E contra o poder do inimigo, nós somos o quê? Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Para você ter uma ideia, essa palavra autoridade no grego do Novo Testamento, ela quer dizer autoridade é o poder que foi delegado. Quem delegou para a gente? Jesus, ele venceu a morte na cruz. Ele ressuscitou. Então, ele nos deu autoridade para vencer, para combater o inimigo. Estão comigo, gente? Nós não precisamos ficar com medo. O inimigo está vindo aí, vai fazer um rebuliço. Vai fazer lá fora, na minha casa não vai fazer não. Estão comigo, meus irmãos? Porque a palavra de Deus chegou em mim. A partir do momento que a palavra de Deus chegou o conhecimento, chegou a libertação. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, na minha casa, o inimigo não vai fazer bagunça nenhuma. Pelo contrário, nós vamos colocar ele para correr. Amém, meus irmãos? Jesus venceu a morte na cruz e não tem por que a gente ficar com medo, não. Quem tem que ficar com medo é ele, porque ele encontrou crentes poderosos aqui. Amém, meus irmãos? Amém? Chegou a palavra, chegou o conhecimento, chegou o poder. Outra definição aqui do grego de autoridade é o poder daquele cuja vontade e ordens devem ser obedecidas pelos outros. Ou seja, o inimigo tem que obedecer o poder que opera em nós. Mas pastor, professor, a gente é poderoso em Deus. Estão comigo, gente? É o poder de Deus operando em nós. Amém, meus irmãos? É o poder de Deus purinho operando em nós. Então, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu recebo esse poder e coloco ele em prática,
a gente vai pôr o diabo para correr. Ele não vai ter poder nenhum sobre nós. Amém, gente? Só para você ter uma ideia, quando o crente ele tem essa consciência do poder que opera na vida dele, ele vai vencer rapidamente. Porque todo dia tem problema. Tem ou não tem, meus irmãos? Se nós estamos nesse mundo, temos problema. Não tem como não ter problema. É no trabalho, na família, é o vizinho, é alguma coisa, é no trânsito, alguma coisa, vai ter problema. Mas Deus venceu o mundo por nós. E nós podemos passar por cima desses problemas. Agora nós temos o solucionador do problema com a gente. Antes chegava o problema e você falava, o que eu vou fazer? Agora chega o problema e você fala, Deus está comigo, Ele vai me ajudar. E aí vai passando por cima de todos os problemas. Amém, meus irmãos? O diabo vai ficar furioso, o inimigo vai ficar furioso. A única coisa que ele vai poder é ficar furioso, porque ele não pode nada contra a gente. No ano passado, no final do primeiro bimestre, no colégio, eu tenho um filho de 8 anos, a professora chegou e falou assim, reuniu eu e minha esposa, a gente acha que o Bruno tem déficit de atenção, porque as crianças já estão bem avançadas na evolução em algumas coisas e ele ainda está atrasado. Aí a gente ouviu aquilo, chegou em casa, a gente chamou ele, começou a orar com ele. Déficit de atenção, quem tem é Satanás, meu filho não tem não. Meu filho não tem não. Nós começamos a orar com ele, começamos a chamar ele, aonde você tem dificuldade? Orando, confessando a palavra, estudando com ele, porque é uma ação também, amém, meus irmãos? Eu não posso deixar a parte que é minha responsabilidade para Deus. Deus já fez a dele, eu tenho que fazer a minha. Amém, gente? Então a gente começou todo dia com ele, orando, mostrando para ele, todo dia apontando para ele, você é inteligente, você é sábio, você é criativo, todo dia confessando palavras na vida dele. Chegou no final do terceiro bimestre, a mesma professora chamou a gente, eu não sei o que aconteceu com o Bruno, porque de último da sala ele passou para primeiro. Amém, gente? Ele é meu filho, eu tenho autoridade sobre ele. Eu tenho autoridade sobre ele. E o diabo, como eu disse, não vai fazer confusão na minha casa, não vai fazer bagunça na minha casa. Porque quando a gente detecta, o que a gente tem que fazer? Orar. Colocar a palavra de Deus em prática. Colocar a oração em prática e colocar o inimigo para correr. Estão comigo, meus irmãos? Amém? Oh, glória a Deus. Falando sobre autoridade, a gente vê um policial na rua. Você está dirigindo o seu carro, ele manda parar. Você para ou não para? Porque ali você viu ele. Autoridade. Estão comigo, meus irmãos? A autoridade do policial é porque ele é poderoso? É porque ele é forte? Não. É porque aquele fardamento, aquela roupa que ele está, ali o governo, a prefeitura, o governo estadual ou federal deu autoridade para ele. Amém, meus irmãos? Então ali a gente vê o quê? Ele tem autoridade. Então eu tenho que me submeter à autoridade dele. Se ele manda eu parar, se ele quer me revistar, ou como vocês chamam aqui, baculejo, não é? É baculejo que fala aqui, né, gente? Eu sou de São Paulo, lá fala blitz. Quando tem aquele monte de polícia parando o carro, lá fala blitz. Aqui me ensinaram que é baculejo. Então, o que você tem que fazer? Você para ou não para, meus irmãos? Porque se você não parar, ele pode atirar. Agora, se esse mesmo policial, você encontra ele no mercado, sem fardamento, e você não sabe que ele é policial, você vai obedecer ele? Não, você não vai obedecer ele. Mas a partir do momento que ele está ali, reagindo a algum assalto ou alguma coisa, e ele mostra a identificação dele de policial, ali já volta a autoridade. Estão comigo, gente? Entenderam? Então você reconhece a autoridade nele. E a mesma coisa aqui, reconhece o diabo, a autoridade que está em nós. Quando você fala em nome de Jesus, ele tem que ficar quieto. Ele vai ficar quieto. Lembrando, gente, não é no nosso nome, nós não somos poderosos, é Jesus em nós, é o poder de Deus em nós. Aí nós temos poder para enfrentar qualquer armadilha do inimigo. Amém, gente? Então, a partir do momento que você falou em nome de Jesus, já muda toda a história. Porque nós estamos falando em nome de alguém. Em nome de alguém que nos deu autoridade. E esse nome está acima de todo nome. Amém, gente? Então, só para vocês entenderem um pouco, a autoridade, a partir do momento que você tem autoridade, o outro lado vai ter que se submeter. Como eu disse, quem é pai e quem é mãe aqui? Esse bebezinho que acabou de vir, uma bênção, um Murilo, no começo, na primeira semana, vocês sabem o que é icterícia, né? Que o bebê fica amarelo, aí faz uns exames, senão ele precisa tomar banho de foto, né? Aquele banho de luz. E a médica falou assim,
ele está no limite, mas um pouquinho ele vai precisar tomar esse banho de foto. O que a gente pegou? Pegou ele no colo e começamos a orar por ele. Não vai precisar de banho de foto. Em nome de Jesus. Eu sou seu pai, esse amarelo vai sair em nome de Jesus e você não vai precisar ficar internado 2 dias no hospital. O que aconteceu? Ficou bem. Amém, gente? Ficou bem, porque eu tenho autoridade sobre a vida dele. É meu filho. Mas pastor, eu tenho autoridade sobre a vida do meu vizinho? Não. Ninguém tem autoridade sobre a vida de ninguém, amém, gente? Eu tenho autoridade sobre a vida do meu marido? Não. Mas pastor, ele tem umas atitudes que eu queria mudar, viu? Hora que Deus muda. Amém, gente? Ninguém vai mudar algo porque você quer, mas se você colocar nas mãos de Deus algo que não está agradando, está fora da palavra, Deus pode te ajudar. Ou chega uma pessoa solteira, pastor, eu queria amarrar aquela pessoa ali, eu vou orar e a autoridade que Deus me deu, ela vai ser minha. Tá certo isso, gente? Não, isso é feitiçaria. Amém, meus irmãos? Isso é macumba, é feitiçaria e é lá fora, não tem na palavra de Deus, não. Se você deseja casar com alguém, conversa, e se ele falar não? Não é não. Não é não. Aí, ora, espera em Deus e vai aparecer outra pessoa para você. Mas lembrando, ninguém tem autoridade sobre a vida de ninguém. Não adianta, não, eu vou orar e ele vai mudar da noite para o dia. Não, eu vou orar e ele vai fazer isso por mim. Gente, isso não vai acontecer nada. Deus não está envolvido nisso. Amém, gente? Deus é bom? Tem um livro, Autoridade do Crente, do irmão Kenneth Hagin. Já, quem vai confessar comigo que já tem um verbo shop ali atrás? Amém. Já vai ter um verbo shop ali atrás. E vocês vão comprar muitos livros ali e serem abençoados. Tem um livro bem famoso do irmão Kenneth Hagin, Autoridade do Crente. Olha o que ele diz. O próprio Deus é o poder por trás da nossa autoridade. Por isso, o diabo e suas forças se acham na obrigação de reconhecerem a nossa soberania sobre eles. O crente que compreende de forma plena que o poder de Deus é a seu favor, pode exercitar a sua autoridade e enfrentar o inimigo destemidamente. Olha aí, gente. Quem conhece a história do irmão Hagin, ali tinha autoridade. Tinha ou não tinha? Quem conhece? Quantas coisas, testemunhos nos livros dele, mais de 100 livros, tantos testemunhos, vida dele, e nós somos frutos. A nossa visão é fruto do irmão Kenneth Hagin. O Rema no Brasil, ao redor do mundo, tudo é fruto da visão que Deus deu a esse homem. E tinha autoridade, gente. Se você ler a história dele, com 17 anos, ele foi curado de uma doença incurável. E viveu aí muito, até seus pouco mais de 90 anos, abençoando todo mundo. E graças a Deus que nós somos fruto da obediência desse homem. Amém? Abre para mim Efésios 6:10, por favor. Oh, aleluia. Repitam comigo. Eu tenho autoridade em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha que coisa, gente. Sejamos o quê? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque Ele é poderoso. E quanto mais eu leio a palavra, mais conhecimento chega, mais autoridade chega. Porque a Bíblia diz que o quê, meus irmãos? O dia mau vai chegar. O dia mau vai chegar. E como nós vamos se comportar? Pode ser amanhã, pode ser daqui um ano, daqui uma semana, porque o diabo, ele está ao nosso derredor, querendo nos tragar. E ele vai tentar de qualquer jeito, mas graças a Deus que ele só vai tentar. Amém, meus irmãos? Mas quanto mais eu leio a palavra, mais eu reconheço o poder de Deus que opera na minha vida, mais eu tenho autoridade, e quando o problema chegar, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou colocar a autoridade que Jesus colocou na minha vida. Amém, gente? Vou colocar essa autoridade que Jesus colocou na minha vida, porque o conhecimento chegou. Agora vocês concordam comigo que um crente sem conhecimento não tem autoridade? Ele não sabe o que fazer. Ele frequenta a igreja, não lê a Bíblia, ele vai de vez em quando. Eu só vou na ceia só que para mim tá bom. Esse crente não está fortalecido.
Amém, gente? Porque o que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Se eu não estou ouvindo a palavra de Deus, a minha fé não está aumentando. Amém? Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais a minha fé aumenta. E o que eu vou fazer? Vou ler a palavra de Deus todo dia, porque eu quero que a minha fé aumente. Eu quero ter uma vida de sucesso. Eu quero que a minha família seja um sucesso. Ah, vai ter problema? Vai, mas o problema vai ficar lá fora, vai ser resolvido rapidamente. Amém, gente? E quando você lê a palavra, automaticamente também você se enche do Espírito, porque você ora junto. Você ora junto. E um crente cheio do Espírito e cheio da palavra, o inimigo não chega nem perto. Amém, gente? O inimigo não chega nem perto. E quando chegar o dia mal, você vai, Espírito Santo, me ajuda, o que eu faço? Na hora, você está cheio do Espírito, cheio da palavra, o Espírito Santo vai falar, vai e faça isso, vai e fala aquilo, vai e trata desse jeito, resolve assim. Gente, e sempre a direção de Deus é a direção certa. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, ela não traz dano. Então toda a direção de Deus para a sua vida, ela não vai trazer nenhum dano. Estão comigo, gente? Não tem como, mas eu ouvi e deu errado. Você ouviu outra voz, não era a voz de Deus. Você concorda, meu irmão, que quanto mais eu conheço a Bíblia, mais é fácil conhecer a vontade de Deus? Amém? Mais é fácil, porque se vem uma direção, opa, isso está na Bíblia. Jesus fez isso, Deus fez isso. Opa, está fácil reconhecer. Eu vou obedecer, e eu obedecendo vai dar certo, porque é Deus falando. E Deus é o nosso Pai. Ele quer que a nossa vida dê certo. Amém, meus irmãos? Já pedi para levantar aqui a mão quem é pai e quem é mãe. Seu filho faz um pedido ou alguma coisa, você já desejou algum dia? Eu quero que esse menino, essa menina dê errado na vida. Algum pai já fez isso? Não. Você quer o bem do seu filho. Quer ou não quer, meus irmãos? Você todo dia quer dar o seu melhor, você quer educar, você quer ensinar, você quer presentear. Você nunca que seu filho, pai, estou pensando em fazer algo, você dá a direção errada para ele? Jamais. E assim a Bíblia diz que Deus é quem? O nosso Pai. E o que a gente vai fazer? Obedecer. Porque em Isaías 19, o que está escrito, gente? Se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor dessa terra aqui? Eu quero, vocês querem, meus irmãos? Agora, o que eu tenho que fazer? Ouvir e obedecer. Se eu ouvir e obedecer, o melhor dessa terra está disponível para mim e para você. Amém, meus irmãos? Estão aprendendo alguma coisa? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para 1 João 4,4. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Sabe, gente, algumas pessoas, enquanto você procura, eu vou falar isso, está no domingo à noite, já em depressão por causa da segunda-feira, já reclamando da segunda-feira. Não, porque amanhã vou ter que acordar, vou ter que trabalhar, vou ter que levar o menino na escola, vou ter que não sei o que, babá. Gente, se toda vez você estiver no domingo assim, a sua segunda-feira vai ser horrível mesmo. Estão comigo, meus irmãos? Agora, por que não faz ao contrário? Que alegria, eu tenho um trabalho, amanhã eu vou acordar, vou trabalhar, que alegria de poder levar meu menino na escola, vou produzir, vou ajudar as pessoas, vou fazer algo de útil. Você vai ver, a sua segunda-feira vai ser uma sexta-feira. Vai ser tão alegre e feliz, meus irmãos. Nossa, que diferente que foi. Agora o povo já está no domingo reclamando já do próximo dia. Ei, você é filho de Deus. Deus está com você. A segunda-feira não é seu inimigo não. O trabalho não é seu inimigo não. Levar os filhos para a escola não é seu inimigo não. Amém, gente? Então começa a confessar, amanhã vai ser um dia maravilhoso, eu vou trabalhar, vou produzir, vou educar meu filho, vou brincar com ele, vou levar para a escola. Você vai ver, meu irmão, como o seu dia vai ser feliz e alegre. Amém? Aleluia! João, 1 4,4. Espera aí. 1 João 4,4. Filhinhos, olha aí. Quem é filhinho aqui de Deus? Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é menor. Não está escrito na sua Bíblia?
Ah, maior? Olha aí, gente. É maior do que aquele que está no mundo. O que está em nós é maior do que está no mundo, meu irmão. A partir do momento que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o maior está em nós. Amém, gente? Confessei Senhor Jesus como meu Salvador. O que aconteceu? Eu nasci de novo. O maior está habitando em mim. Mas pastor, tem um tranca-rua ali no meu bairro que é osso. Manda ele trancar a rua de outro. Amém, gente? Manda, expulsa ele. Aqui você não vai fazer algazarra não, Satanás. Você vai embora, porque o maior habita em mim. Maior é o que está dentro de mim. Amém, gente? Você vai ver como ele vai sair correndo. Porque a hora que você fala em nome de Jesus, ele tem que sair correndo. Ele vai sair correndo. Lembrando, meus irmãos, não é em nome do Samir, não é em nome do João, não é em nome do Janderson, é em nome de Jesus. É o maior que está habitando em nós. Amém, meus irmãos? Ele vai correr, faz esse teste. A gente tem um exemplo do pastor Jairo. Quem já ouviu falar aqui no projeto Pequeninos? Em Soledade. E ele diz que uma vez ele ainda era novo, né? E ele era o único cristão da rua dele. E os vizinhos chamaram ele para expulsar um demônio. Sabia que ele era cristão, né? E ele, como cristão, ele foi, né? Mas ele falou: o que eu vou fazer agora? Não sabia, não era pastor ainda, não tinha feito rema. Mas ele decidiu ir, né? Eu sou o único cristão. A pessoa lá estava endemoniada, se debatendo, fazendo aquelas coisas. Aí quando ele chegou, de cara ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Quem não ficaria, né, irmãos? Sem conhecimento, todos nós ficaríamos. Estão comigo? E aí ele chegou lá, o demônio fazendo aquela bagunça toda. E aí ele começou a orar, mas não sabia como orar. E aí uma hora ele lembrou de um pastor falando como expulsava demônio. E ele falou: em nome de Jesus, sai agora. Aí disse que saiu. Aí ele disse que ele começou a pular de alegria. Parecia que ele estava comemorando um gol do time dele de futebol, meus irmãos. De tão feliz que ele ficou. Mas não tinha tanto conhecimento, mas o que tinha ele aplicou ali. E o que aconteceu? O diabo foi embora. Amém, gente? Jesus já derrotou o diabo. E o que ele tem que fazer? Tem que obedecer. Tem que obedecer. O que nós temos que fazer? Pegar essa autoridade que está em nós e colocar em prática. E a gente vê muitos cristãos sofrendo por aí. Não, mas está difícil. Não, mas eu não consigo. Não sei o quê. Tá, o que você está fazendo com o nome de Jesus? Eu não oro faz 2 anos. Vai ficar difícil. Vai ou não vai, gente? Vai ficar cada vez mais difícil. Agora, se colocar em prática, se colocar em ação a autoridade que foi dada para essa pessoa, aí vai ser vitória. Aí vai colocar o inimigo para correr, vai clamar o nome de Jesus e a vida vai mudar. Vai ou não vai, gente? Aleluia! É isso que a gente tem que fazer. Colocar em prática essa autoridade. Ou imagina para a gente, um policial, ele chegar, ver uma bagunça lá e não fazer nada. Alguém vai respeitar ele? Não vai respeitar. Mas ele tem autoridade. Tem, mas não está. Não está colocando em prática. Ele vê uma situação horrível na rua. Se ele não fazer nada, ei, sou policial, está aqui minha identificação, alguma coisa, para que eu vou te revistar. Se ele não fazer isso, alguém vai ligar para ele? Não liga, gente. Não liga. É a mesma coisa, nós temos que colocar a nossa autoridade em prática. Ou um filho que fica desobedecendo o pai. Às vezes, lá na igreja sede, a gente aconselha os pais: meu filho não quer ir para a igreja e está me desobedecendo, o que eu faço? Aí eu pergunto: que idade tem o seu filho? 8. Seu filho tem que querer alguma coisa? Tem que obedecer e acabou. É ou não é, meu irmão? Uma criança de 8 anos mandar no marmanjão de 40, tá certo isso, gente? Não, tá errado isso. Mas está acontecendo isso por causa de alguma coisa. Estão comigo, gente? O que a gente tem que fazer? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, mas o menino queria jogar videogame. Joga depois. Vai jogar depois. Amém, gente? Vai jogar depois. Agora não vai jogar não. Agora vai para o culto. Vai aprender a palavra de Deus. Vai aprender a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Porque senão, se com 8 não quer ir para a igreja, vai querer ir para a igreja com 15 anos? Não vai querer ir para a igreja com 15 anos. Então, é só falar: meu amigo, põe autoridade de pai para ele obedecer.
que vai dar tudo certo. Amém? Oh, aleluia. Vamos abrir em Salmos 8:3. Salmos capítulo 8, versículo 3. Oh, aleluia. Nós te amamos, Senhor. Obrigado por essa igreja linda, maravilhosa, crescendo cada vez mais em autoridade e poder, em o nome de Jesus. Aleluia. Salmos capítulo 8, versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Olha o versículo 5, gente. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Vou ler de novo. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Pastor, você está falando que Deus fez a gente um pouco menor do que Ele? Isso mesmo. É a Bíblia, não sou eu não. Amém, meus irmãos? Não são minhas palavras não. As palavras de Deus aqui. Fizeste um pouco menor do que Deus. Olha aí, gente, nós temos autoridade. Olha tanta coisa boa que Deus fez nas nossas vidas. O que nós temos que fazer? Viver de acordo com isso. Viver de acordo com isso. Ô Pai, eu recebo toda essa autoridade em o nome de Jesus. Eu recebo toda essa autoridade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E aí nós vamos viver, a vida vai ser um sucesso. Como eu disse, circunstâncias vão aparecer? Vão aparecer, mas nós vamos enfrentá-las. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, gente? Amém? Olha quanta coisa boa apareceu para a gente. Autoridade um pouco menor do que Deus. O diabo tem que correr quando a gente fala no nome de Jesus. E aí, vamos colocar em prática. Nossa vida vai mudar. Pastor, eu estou desempregado, eu tenho um negócio, não está dando certo, o que eu faço? Ora, meu irmão, ora. Ora que Deus vai te ajudar. Agora, toma uma atitude também. Às vezes a pessoa chega para a gente e fala, estou desempregado. O que você está fazendo, meu irmão? Está entregando currículo? Está indo nas empresas? Não, estou em casa dormindo. Vai acontecer alguma coisa, gente? Não. Tem que ter uma atitude. Ora, põe uma roupa boa, rapa a barba ao homem, a mulher faz uma maquiagem, vai, pega os currículos na mão, entra em alguns sites e vai dar tudo certo. Amém, meus irmãos? Que nem eu falei, Deus tem que fazer a parte dele, Ele já fez a parte dele. Agora nós temos que fazer a nossa, que é orando e tendo uma ação. A fé tem uma ação. Amém, gente? Aleluia. Mateus 28, 18. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, uma aula demonstrativa, tá? Depois a irmã Dani taca fogo aqui em vocês. Mateus 28, 18. Aleluia. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha aí, gente, Jesus falando. Ele tinha autoridade. Você concorda que você só pode dar algo que você tem? Estão comigo, meus irmãos? Você só pode dar algo que você tem. Você não dá algo que você não tem. E Jesus, o que ele fez? Deu algo que ele tinha, autoridade. Está com calor? Já vai acabar. Refrigério dos céus vindo sobre você. Aleluia. Então, gente, Jesus deu algo que ele tinha, autoridade. Toda autoridade Deus deu para ele o quê? No céu e na terra. E o que ele fez? Deu autoridade para a gente no céu. E como que a gente faz ligando essa autoridade? Orando. A Bíblia diz que o quê? Que o que ligares no céu está ligado na terra. O que a gente faz? Orando, gente. O crente vence o mundo o quê? Orando. Repitam comigo. Orando. Orando. Então o que a gente tem que fazer? Orar. E às vezes a pessoa acha difícil, mas espera aí, a solução está aqui, está mais perto do que a gente imagina. A solução está mais perto do que a gente imagina.
Não coloca dificuldade não. Não, mas tem dia que eu só quero chorar, eu só quero lamentar. Chora, mas depois ora. Estão comigo, gente? Ou ora primeiro e depois chora de alegria, porque o resultado já veio positivo, já venceu aquele problema, aquela situação. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já chegou uma certa situação, um problemão assim que aconteceu na minha vida. E eu não sabia o que fazer. E agora? Não tenho saída, estou pensando aqui, analisando, não tenho o que fazer. Só que aí veio, vamos orar. Vamos orar que Deus vai dar a solução. Ele sabe de todas as coisas. E quando nós oramos, veio a solução. E depois eu fiquei pensando, nossa, esse probleminha que queria parar a minha vida, já aconteceu isso com vocês, meu irmão? Já aconteceu muitas vezes comigo, de eu achar que era um problemão, e veio a solução tão simples, e daqui a pouco eu pensar, nossa, isso que ia parar a minha vida. Sabe por quê? Que quando a gente entrega nas mãos do Senhor e confia nele, Ele faz tudo por nós. Amém, gente? Ele faz tudo por nós. Eu queria falar algo para você. Nunca tomar uma decisão no meio da confusão, no meio do caos, do nervosismo, daquela turbulência, porque sempre vai ser a decisão errada. Você está ali, e agora o que eu faço? Eu preciso tomar uma decisão. Não toma uma decisão. Espera, ora, e no momento de calmaria, o Senhor vai dar a resposta. Vai trazer o resultado para vocês. Amém, gente? E se alguém falar, não, que eu preciso dessa resposta, não sei o quê. Não, você vai esperar. Eu vou dar essa resposta, mas você vai esperar. Sabe por quê? Quando a gente espera no Senhor, tudo dá certo. Amém, meus irmãos? Tudo dá certo. Quando a gente espera no Senhor, tudo dá certo. Dá um glória a Deus aí, gente. Deus é bom? Amém. Deus é maravilhoso. É ou não é, meus irmãos? Praticamente nasci dentro da igreja, mas eu conheci o Rema, fiz o Rema há 15 anos atrás, concluí há 14 anos atrás, e não sabia essa autoridade que eu tinha. E minha família inteira, né, dentro da igreja, e a gente via assim tantos amigos, parentes, e minha família mesmo, quando chegava um problema, nossa, não vamos sair de casa hoje porque o inimigo não sei o quê, não vamos fazer isso hoje porque, cuidado por causa disso, tudo com medo. E eu cresci nesse ambiente de medo. E uma hora, quando eu comecei a fazer o Rema, começou a cair minha ficha. Peraí, se Deus é maior, se Deus venceu o mundo, se Jesus venceu a morte, por que eu tenho que ter medo? Estão comigo, gente? Tem lógica? Deus é poderoso, Deus é maior e a gente viver com medo? Quem tem que viver com medo é o mundo, não a gente. O que a gente acabou de ler aqui? O maior habita em nós. O maior habita em nós. Então não tem por que eu ter medo. Ah, mas pastor, isso não é arrogância? Não, gente. Isso não é arrogância. Isso é reconhecer o que Deus fez por nós. Amém, gente? Isso é reconhecer o que Deus fez por nós. Lembrando, o poder de Deus operando através das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Aleluia! Filipenses 2:9. Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre algum joelho, todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha isso, gente. O nome de Jesus está acima de todo nome. Ah, mas não tem nenhum. Não, gente, ele está acima de todo nome. E os outros nomes, o que tem que fazer? Se curvar. Estão comigo, meus irmãos? E nesse dia que eu falei para vocês, do nosso bebezinho recém-nascido, lá com um amarelinho no corpo, Icterícia, eu falava com esse nome. Icterícia, vai embora agora. Esse aí não é seu lugar. Meu filho nasceu perfeito. Amém, gente? Vai embora agora, Icterícia. E foi embora, gente. Tem que ir embora. Porque é o poder de Deus operando nas nossas vidas. Amém, meus irmãos?
Não sei o que você está passando, se tem algum problema na sua vida, na sua família, mas você tem poder e autoridade para mandar esse problema embora. Amém, gente? Certa vez, eu trabalho na editora Rema Brasil, sou coordenador, Dani trabalhou com a gente um bom tempo, e eu tomo muitas decisões, e às vezes chega problema diariamente. E chega coisas que, e aí, o que eu vou fazer agora? Meus irmãos, não tem para onde olhar, não. Eu fui colocado ali para resolver os problemas. É eu e Deus e já era, não tem o que fazer. Ah, mas e a diretoria? A diretoria está fazendo outras coisas. É eu que tenho que resolver. Aí o que eu vou fazer? Eu oro, porque problema aparece, meus irmãos. Problema aparece em todo emprego. Não é porque a igreja também não tem problema, aparece na igreja. Pastor Janderson, a irmã Dani, sai aí para resolver os problemas, debaixo da unção que está sobre a vida deles. Mas os problemas aparecem, gente. Para todo mundo. Eu achava que pastor não tinha problema. O que tem, gente? Somos iguais a vocês. O problema aparece para todo mundo e no trabalho de todo mundo. O que a gente faz? Ora, Senhor, me ajuda, não sei o que fazer. Tem um cliente aqui que está atrapalhando, está arrumando confusão, que quer processar, que quer não sei o que. Ele não vai processar nada. Nós vamos solucionar em nome de Jesus essa raiva. Esse demônio que está no corpo dele vai embora em nome de Jesus e ele também vai ficar livre. É ou não é, minha irmã? Amém, gente? Tem que pôr para correr, meus irmãos. Não, pastor, você não sabe, o meu chefe, o meu patrão, ora por ele. Ele não gosta de mim, ora por ele que amanhã ele vai começar a gostar de você. Porque se você ficar com raiva também, vai adiantar alguma coisa? Não. O que você vai falar? O que você vai fazer? Como crente, o que nós fazemos, irmãos? Oramos. Amém? Nós oramos, que aí vai mudar. Aí ele vai começar a gostar de você, você vai ser o melhor funcionário, daqui a pouco você vai receber uma promoção, vai receber um aumento. Amém, gente? E assim funciona. E daqui a pouco ele fala, nossa, perdi meu tempo não gostando de você. E agora eu gosto. Como você é um excelente funcionário, uma excelente funcionária. Olha aí que coisa boa, meus irmãos. É assim que o crente vence o mundo, orando. Amém, gente? Deus é bom? Olha aí, Colossenses 1, 13, 14. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou. Essa palavra está aí na sua Bíblia também, né? Ele nos libertou. Estão comigo? Do poder da onde? Do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Gente, nós estamos libertos do poder maligno. Amém, meus irmãos? Nós estamos libertos. Esse poder não tem nenhuma autoridade sobre nós. Não tem nenhuma autoridade, não tem legalidade para fazer nada com nós. Por isso que quando nós acordamos orando ou debaixo de algum problema, ele tem que ir embora, esse poder maligno. E sabe o interessante, gente? Começa de manhã a fazer seu devocional. Levanta as mãos para o céu. Pai, obrigado por esse dia vai ser maravilhoso. Esse dia eu vou ter negócios, esse dia eu vou trabalhar bem. Não vai acontecer nenhum problema, nem comigo, nem com a minha família. Meus filhos, vai dar tudo bem na escola. É isso que a gente tem que fazer. Meus irmãos, nós temos poder de mudar o ambiente que nós estamos. Amém, gente? Não vai acontecer nada com os meus filhos na escola, no trânsito, nenhum acidente. Meu marido vai viajar, vai ir, vai voltar e não vai acontecer nada. A gente tem que fazer isso. A gente tem que orar, meus irmãos. Todo dia de manhã no nosso devocional, declarar como vai ser o nosso dia. E eu tenho certeza que se você fizer isso, do jeito que você orar, vai acontecer. Amém, gente? Todo dia lá na editora, a irmã Dani sabe, a gente ora de manhã, declara como vai ser o dia. Sabe, a gente não fica mentindo, gente. Orar não é mentir, declarar a palavra não é mentir. A própria Bíblia diz para a gente confessar a palavra. Confessar a palavra. Você que trabalha com negócios, começa a confessar de manhã. Clientes novos chegando, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Contratos novos chegando. Precisando de aumento. Começa a orar pelo aumento. Mas começa a trabalhar também para merecer um aumento. Amém, gente? Estão comigo? Começa a orar, começa a confessar.
clientes chegando em nome de Jesus. Daqui a pouco vai chegar tanto cliente, você vai falar, chega que eu não consigo aguentar. Eu não consigo trabalhar com tudo isso. Mas aí daqui a pouco tem outra pessoa trabalhando com você e cliente chegando, cliente chegando. Amém, meus irmãos? E você prosperando, abençoando a obra, que já já esse prédio vai ficar pequeno, vai para um prédio maior. Amém, meus irmãos? Vocês estão confessando, orando junto com o casal pastoral? Os equipamentos chegando que estão precisando? Amém? Sabe de onde vai sair o dinheiro? De nós. Dinheiro não vai ir de fora não, porque eu quero que Deus me prospere para eu ofertar cada vez mais. Sabe, meus irmãos, eu quero que Deus me prospere para eu ofertar cada vez mais. Já já o ar-condicionado aqui, ó. Refrigério chegando aí, ó. Ar-condicionado. E quando chega a campanha, oferta, porque Deus está te prosperando. E Deus nos enriquece por quê? Para generosidade. É o que a Bíblia diz. Ele nos enriquece para generosidade. Para a gente ofertar cada vez mais. E quanto mais eu oferto, mais eu tenho. Nada nos falta. Amém, gente? Então, ó, Ele nos libertou do poder das trevas. Esse poder não tem nenhuma autoridade sobre nós. Pelo contrário, quem tem autoridade é Jesus, é Deus sobre as nossas vidas. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Quando você procura, dá um glória a Deus. E quem não fez o rema, fala, eu vou fazer o rema. Isso. Vou contar um testemunho para vocês. Quando eu e minha esposa nós casamos no dia 13 de dezembro de 2007. Nós pertencíamos a uma outra denominação e tinha uns familiares dela que tinha feito o rema. E viviam falando para a gente. Só que a gente não sabia, não entendia. E a gente visitou algumas vezes a igreja, né? Só que até aí, por enquanto, nenhuma direção de Deus. E o pai dela foi assistir a primeira aula, a primeira matéria é aberta, quem já fez aqui sabe, né? Primeira matéria é aberta, você pode assistir. E fazia 4 meses que a gente estava casado, ou nem isso, 3 meses e meio, o pai dela assistiu a aula e chamou a gente. No primeiro dia que começou o rema, acabou a aula, ele ligou para a gente, Samir, Dadá, vocês têm que fazer o rema, vem assistir a aula. Eu falei, Valdir, acabei de casar. Cheio de dívida, né, irmãos? Quem casa sabe, né? Tem dívida, tudo cheio de dívida, não posso nem pensar em gastar. Ele, não, cara, vem assistir a aula, é aberto. Vem assistir a aula, não tem custo nenhum. Não, cara, não mexe com isso não, eu não quero fazer isso agora não. Aí de tanto ele insistiu, graças a Deus que ele foi guiado por Deus, a gente aceitou. Meus irmãos, a gente foi na aula, no intervalo a gente ganhou o ano inteiro. Amém, meus irmãos? A gente ganhou o intervalo inteiro e no intervalo a gente fez a matrícula. Por quê? A gente foi debaixo de uma obediência. Amém, meus irmãos? Agora não fica falando mais uma vez, eu não vou fazer o rema, eu não consigo fazer o rema, eu não tenho dinheiro, eu não tenho aquilo. Estão comigo, gente? Coloca o propósito, dinheiro vai chegar e vai dar tudo certo. Eu não conheço até hoje uma pessoa que se arrependeu de ter feito o rema. Eu não conheço, gente. Se arrependeu, Vitor? Não tem como, né? É maravilhoso, gente. Conhecimento chega a libertação, só coisa boa. Então, meu irmão, coloque esse propósito. Vai para o rema. E o bom é aqui pertinho, só atravessar a rodovia praticamente, né? O rema sede é muito perto, né? Bem pertinho. Então, vamos lá. João 16 e 33. E olha aí, gente, se eu não tivesse obedecido, eu nem estava aqui. Eu nem sei onde eu estava agora, né? Mas graças a Deus que eu obedeci. Estou aqui morando nessa terra amada há 6 anos. Tenho um filho paraibano, né? Coisa boa. Aleluia. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas chora bastante. Não reclame bastante. Não? Tende o que, gente? Bom ânimo. O que ele aconteceu? Ele venceu quem? O mundo. Então, gente, vai ter problema, vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Com ele nós vamos passar por cima de tudo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, com ele nós também vamos vencer.
Amém, meus irmãos? Agora, algo me chama a atenção aqui nessa passagem. Espera aí, mas pastor, ele está falando de aflição e está falando para eu ter bom ânimo? É isso mesmo. Se você pensar no natural, é incoerente, não é, gente? Espera aí. A aflição me traz chateação, me traz problema, me traz choro. Mas espera aí, ele está falando que no meio disso eu ter bom ânimo? É isso mesmo. É isso mesmo, gente. Ter bom ânimo porque ele venceu o mundo e com ele a gente vence o mundo. A Bíblia diz que o Senhor ria na cara do inimigo. Ele dava risada. Amém, gente? Ele dava risada na cara do inimigo. Por quê, gente? O inimigo não tem poder nenhum que possa enfrentar ele. Amém, meus irmãos? E a gente cantou aqui, depois, ó, que coisa boa, nós vamos cantar de novo. A música do pastor Eliezer Rodrigues foi meu pastor durante 8 anos, um homem de Deus, inspirado demais para compor música. E que coisa linda, gente. Então, o que a gente tem que fazer quando chegar a aflição, o problema? Ter bom ânimo. Ter bom ânimo porque o problema vai passar. A aflição vai embora. A aflição vai embora. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que se eu der o microfone para todo mundo, tem inúmeros testemunhos aqui. De coisas que aconteceram na sua vida, não era nem para você estar aqui, que o diabo tentou acabar com a sua vida, mas você perseverou, ficou firme, orou e Deus te livrou, como a gente também. A gente também tinha tudo para dar errado, meu irmão. Tinha tudo para dar errado. Mas quando Deus chegou, tem tudo para dar certo. Amém, gente? Amém? Então o que você tem que fazer? Pega a sua autoridade, pega com firmeza mesmo. E quando chegar o problema, ora. E como eu disse, começa a orar de manhã, todo dia na sua casa, declara seu dia, como vai ser. Porque aí o problema nem vai aparecer. E se ele aparecer, ele já vai embora, porque você já acordou cheio do Espírito. Amém, gente? Você já acordou cheio do Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito, meus irmãos, vou falar algo para você. Ela chega no ambiente, ela já percebe que quando tem algo de errado. Estão comigo, gente? Quantas vezes eu chegava num lugar, entrava assim, e já tinha aquela percepção interior. Eita, tem algo de errado aqui. Já começava a orar em línguas. Já começava a orar em línguas na hora. Sabe por quê? Se viesse o problema, eu estou cheio do Espírito, ó, é muito mais fácil. Do mesmo jeito que chegou, vai embora. Vai embora. Amém, gente? Amém? E eu vi aqui que boa parte é casado, com família, tudo a mesma coisa. Quem tem filho sabe, o filho vai para a escola, volta, às vezes teve uma briga, algum encrenca ali, algum problema. Ora antes com seu filho, caminha com seu filho, a hora que ele chegar, pergunta como foi, ora com ele. Estão comigo, gente? Esse é o nosso papel como cristão. Orar, orar. O crente que não ora, ele chora. Amém, gente? O crente que não ora, ele chora. O que eu prefiro? Eu prefiro orar. Eu prefiro orar. Eu prefiro orar. E graças a Deus, eu e minha esposa, nós temos feito isso com o Bruno. Toda semana a gente faz o nosso culto no nosso lar, na nossa casa, onde a gente ora junto, a gente põe louvor, a gente canta junto. E ele é sempre o primeiro, o de 8 anos, né? O bebê não tem como, né? O de 8 anos já chega, deixa eu orar primeiro, pai. Por quê, gente? Ele está crescendo nesse ambiente. Sabe? Ele ama o Senhor. Quando ele ficou sabendo que eu ia pregar aqui, ele veio comigo. Está aqui em cima do DI. Ele ama o Senhor, ama a igreja do Senhor. Por quê, gente? Ele está vendo isso nos pais. Ele está vendo isso nos pais. A gente orando, cantando, ensinando ele, colocando coisas de Deus para ele assistir, a gente assistindo junto. Ele pergunta, como é isso? Como é isso? Pai, eu li essa passagem na Bíblia que eu não entendi. Tem que sentar junto, gente. Ai, mas pastor, eu chego cansado, né? Eu quero deitar no sofá, assistir televisão. Gente, quem não quer fazer isso? Mas para você ver o sucesso da sua família, tem que ter um esforço. Amém, meus irmãos? Tudo tem que ter um esforço na vida. Nada acontece sem o esforço. O que eu faço? Sento com ele, vem aqui, filho, papai vai te ensinar. Aí o que você faz? Tem aquele tempo com ele, depois você relaxa. Agora a pessoa quer ficar 5 horas no sofá, 7 horas, aí não dá. É ou não é, meu irmão? Aí não dá, né? Aí depois o filho está em má companhia, está bebendo, está usando drogas, não quer ir para a igreja, aí quer chorar. Aí não tem o que fazer. Amém, gente? O que tem que fazer? Invista tempo com a sua família, invista tempo com seus filhos, invista tempo com a sua esposa, com o seu marido, em casa. Ai, mas pastor, já fui para o culto terça e domingo. Ué, faz um culto em casa na quinta, na sexta. Faz ali 1 hora de duração,
colocam um louvor, uma palavra de um da família, depois oram juntos. Você vai ver como é bom, meus irmãos, como é bom e como o filho vai amar ir para a igreja. Jamais ele vai falar, não quero ir para a igreja. Estão comigo, gente? Vou pedir para vocês ficarem de pé, chamar o pessoal do louvor.